Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu te falo sobre cinema, séries e te ofereço uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios, em áudio ou em vídeo, onde estiver disponível. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky. E finalmente, usem o YouTube. Comente aí do YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras, com notícias, pensatas, tudo que envolve a cultura pop e o entretenimento, com uma peculiaridade. É uma curadoria feita por mim de notícias, de pensatas, de tudo que envolve a cultura pop e o entretenimento. É muito importante nesse momento em que as redes sociais não nos entregam o que a gente quer, e a gente, às vezes, fica afastado do conteúdo que a gente gosta, exatamente por não aparecer pra gente nas redes sociais. Isso sem falar na perda de relevância dos portais que perderam até 80% de sua audiência em cliques ali no Google. Nesse momento é muito importante que o conteúdo que a gente quer e que a gente gosta chegue até a gente. Por isso, a maneira mais fácil e mais tranquila é a maneira mais antiga de todas, é o e-mail. Então, para você saber como se cadastrar, como assinar e apoiar financeiramente projetos como esse e como a Mala, basta você ir até o malanewsletter.substack.com ou acessar aí o Linktree nas minhas redes sociais, que você vai encontrar o link dela e o manual de instruções por lá. E por fim, a missão. Eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo, que já comanda a 98 FM e a CDL FM, e eu faço parte das 3 rádios. Este podcast é veiculado na 98 News, no 98,7 de Belo Horizonte ou no rede98.com.br, todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Vem comigo que você não vai se arrepender. Agora sim, um dos filmes mais esperados do ano, pelo menos pelo trailer, pelo menos pelo frisson nas redes, a gente pode dizer que sim. O Diabo Veste Prada 2. Vocês bem sabem, e eu já falei aqui com vocês, que continuação pra mim é uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, como diria o filósofo. Porque continuação, e eu ando numa cruzada contra continuações, contra reboots. Eu acho que isso faz parte de uma Hollywood que não consegue imaginar coisas novas, e eu já falei sobre isso. Eu até falei sobre isso na Rádio 98 outro dia, na coluna que eu tenho lá na 98, como reboots, como remakes, como Hollywood tem pensado tanto sobre si e menos nas histórias. Eu acho muito importante, quando a gente tem filmes como Pecadores, por exemplo. Pecadores é um filme completamente original, roteiro original, completamente, é uma história nova, não é um reboot, não é um remake, é baseado, claro, em vários filmes do gênero. Baseado não, ele tem como inspiração vários filmes de vários gêneros, mas ele é um filme original e não é à toa que ganhou vários Oscars agora no início do ano. Então eu tenho feito essa cruzada para a gente tentar encontrar histórias originais ou histórias que valham a pena ser contadas. Mas aí você vai me perguntar, então por que você está falando isso aqui quando você vai falar de O Diabo Veste Prada 2? O Diabo Veste Prada 1 é um filme que se sustenta por si só, é baseado num livro e a história se fecha
em torno de si só. É claro que qualquer filme que a gente vá falar sempre tem uma deixa, sempre tem um final que a gente pode dar como fechado, ou que também pode dar como, isso aí é possível fazer uma continuação. É possível ter uma continuação dessa história. E quando surgiram as primeiras imagens, as primeiras notícias de que O Diabo Veste Prada 2 seria feito, eu torci o nariz. Falei, pô, não dá. Pra que você pegar um filme que eu gosto muito de O Diabo Veste Prada, e quem não gosta, né? É um filme super agradável, com uma história agradável. Você pode, claro, encontrar vários pontos para discutir aquela história, né? E eu acho que é isso, uma das coisas que o filme quer, é isso mesmo, é que a gente discuta aquelas questões, que a gente discuta aquelas personagens, o papel daquelas personagens naquele universo. Então você pode encontrar vários pontos, você pode encontrar pontos até de cancelamento no filme, se você quiser. Não é o caso, tá? Eu não consigo encontrar esses pontos, mas eu acho que é possível. E aí, quando surgiram as primeiras notícias de O Diabo Veste Prada 2, eu, obviamente, torci o nariz, porque eu não achava que deveriam fazer Um Diabo Veste Prada 2, porque eu tinha na memória, e eu já falei, eu gosto daquele filme, eu gosto sempre que ele está sendo exibido em algum canal, algum telecine, alguma HBO da vida, um canal linear, e eu passo por ele e eu acabo assistindo trechos. Por isso que muita gente, eu até conversei, vi o filme hoje de manhã na cabine, e tinha várias pessoas falando que reviram o filme. Eu revi o primeiro filme ontem à noite. Eu falei, eu não preciso porque esse filme está muito fresco na minha memória, exatamente em função de várias exibições que eu tive acesso ao longo das últimas décadas, né? Um filme com mais de 20 anos. O que nos leva, então, a esse Diabo Veste Prada 2. Será que ele se justifica? Bom, o filme agora se passa 20 anos depois, ou mais de 20 anos, 20 anos depois dos acontecimentos do Diabo Veste Prada 1, e agora a gente tem os principais personagens, que são a Andy, vivida pela Anne Hathaway, a Miranda Priestly, personagem mais do que icônica, vivida pela Meryl Streep. A gente tem a Emily, vivida pela Emily Blunt. E a gente tem o personagem do Stanley Tucci, que é o Nigel. Este é o núcleo principal, este é o núcleo do primeiro filme e também é o núcleo do segundo filme. Agora a gente tem, mas onde estão esses personagens 20 anos depois? A Miranda ainda é a toda-poderosa diretora e ícone mundial da moda da revista Runway. Todo mundo sabe o que é a personagem Miranda Priestly, né? Mas se você não sabe, é bom te contar. Ela é baseada na Anna Wintour. Anna Wintour, que é a toda-poderosa editora da Vogue. E até hoje ela é considerada um grande ícone da moda. E quando o livro surgiu, todo mundo dizia, e era isso mesmo, né? Foi feito por uma ex-assistente dela, que trocou os nomes, mas todo mundo sabe que é ela. Então, no primeiro filme ficou aquela coisa meio velada, né? Mas o tempo foi passando e a gente foi vendo que realmente é ela, e ela assumiu isso, e é muito legal que ela participou, inclusive, de campanhas de divulgação. Elas apareceram juntas no Oscar, né? A Meryl Streep e a Anna Wintour. Foi no Oscar que elas apareceram ou foi em algum vídeo? Enfim. Não, a Anne Hathaway. A Anne Hathaway apareceu com ela no Oscar, apresentaram uma categoria. Então, a Anna Wintour encarnou isso. Sim, sou eu mesma e pode fazer um filme sobre mim, eu sou assim mesmo. E tem até um momento no Diabo Veste Prada 2 que ela fala isso pra Andy, né, personagem da Anne Hathaway. Enfim, então ela continua sendo a toda-poderosa da Runway. A personagem da Anne Hathaway, que é a Andy, que sempre foi a jornalista idealista e caiu de paraquedas na Runway, e tem toda a história lá do primeiro filme, da relação dela com a Miranda. Agora ela ela passou 20 anos, ela fala isso no filme, passou 20 anos morando em todas as partes, procurando matérias. Ela virou uma jornalistona super respeitada, e no início do filme ela tá recebendo um prêmio, quando durante o prêmio ela é demitida. Tudo bem, eu vou perdoar
essas coisas de roteiro, porque não existe isso, né? Ela e toda a mesa dela de jornalistões ali que estão recebendo prêmios, recebem mensagens por SMS, eu vou falar sobre isso, até uma crítica ao jornalismo, mas eles recebem mensagens ali em SMS e todos são demitidos, então ela recebe o prêmio falando que foi demitida e ali ela fala que o jornalismo ainda vive, o jornalismo é isso e tal. A Emily, agora, ela não é mais a assistente da Miranda, ela trabalha na Dior. Ela é ali uma chefona da Dior em Nova York, responsável pela marca, né? E o nosso querido Nigel, personagem do Stanley Tucci, ainda está na runway ao lado da Miranda. E aí calha de acontecer logo no início do filme uma matéria muito prejudicial para a runway e para a imagem da Miranda, e os controladores da revista resolvem contratar alguém, chamar alguém para poder reduzir os danos, e chamam quem? A desempregada, que é a Andy, e aí ela vai trazida de volta para a runway, agora com um cargo de editora de especiais. Ela chega lá para fazer matérias e não a parte de moda. E é claro que aí volta todo o embate entre ela e a Miranda, agora ela ocupando um cargo diferente, e aí primeira coisa que elas vão tentar minimizar, tentar apagar o incêndio com patrocinadores. Quem é o primeiro patrocinador? A Dior. Quem elas vão procurar? A Emily. Então tá aí o núcleo, e o Nigel vai a tiracolo. Tá aí o núcleo todo formado, o núcleo trazido de volta, todo de novo. É muito legal, porque, e aí vocês já, pelo palavreado, vocês já devem imaginar o que eu achei do filme. É muito legal, porque esse é um filme dirigido pelo mesmo David Frankel, do primeiro filme, que tem timing, e isso eu achei muito importante. Não é um filme que perde tempo. Então, no primeiro momento, enquanto estão rolando os créditos, né, a história já está acontecendo, a gente já está vendo o dia a dia da Andy, a gente já está entendendo quem ela é, e o filme não perde muito tempo, ele é rápido, ele vai direto à história, não tem preâmbulos, a gente não tem que fazer um flashback para entender onde esses personagens estavam ao longo de 20 anos. E eu gosto muito de filmes assim. Gosto muito de filmes que vão direto à história, tem ritmo, tem time. E o David Frankel, eu tô apontando assim porque eu tô lendo o nome dele, e o David Frankel, eu acho que ele conseguiu reproduzir nesse segundo filme o mesmo timing que ele conseguiu no primeiro. E eu achei isso um grande acerto, e não é uma coisa muito fácil, porque você reproduzir não só o timing, mas conseguir trazer essas personagens todas de volta, e principalmente contar uma nova história em torno dessas personagens, sem apelar para o passado o tempo todo. Claro, tem algumas coisas que apelam para o passado, na estrutura do filme eu vou falar sobre isso, eu acho isso um grande mérito. Então, já que eu mencionei, vamos falar sobre a estrutura do filme. É uma estrutura bem parecida com o primeiro, e muita gente pode dizer é uma cópia do primeiro, mas não é uma cópia. Tem uma estrutura parecida, então a Andy vai trabalhar de novo com a Miranda e começa a seguir ela, e tem a Emily, mas a Emily tem uma outra função, e o Nigel tá a tiracolo de tudo, e é o melhor amigo da Andy. Tudo isso a gente tinha lá no primeiro filme, mas aqui as situações estão mais amadurecidas. Então, os embates entre a Andy e a Miranda são outros embates, são embates mais maduros, são embates que envolvem outras questões. Que questões são essas? E é aí que entra um ponto que me agradou muito em O Diabo Veste Prada 2. O filme é muito menos sobre moda, não que não tenha, tem desfiles, tem roupas, mas o primeiro a gente tinha um mergulho muito maior no universo da moda, com as roupas, e a Miranda criticando as roupas da Andy, falando muito de marcas, de sapatos, de não sei o quê. Nesse a gente tem isso, mas numa escala um pouco menor, porque esse filme coloca num primeiro plano uma coisa que me agradou muito, e eu acho que todo mundo que é da mesma profissão que eu, ou que preza por essa profissão, vai gostar, que é o jornalismo. Então, no início a gente tem a precarização do jornalismo, a Andy sendo demitida, e aí a gente tem
ela levando um pouco mais da sua visão jornalística para uma revista de moda. A gente tem os próprios controladores da revista querendo isso de formas diferentes, mas enfim, querendo isso para dentro da revista. A gente tem a Andy correndo atrás de uma grande entrevista, a gente tem isso dentro do universo de uma revista de moda, enquanto um jogo de poder em torno dessa revista é deflagrado. Então a revista vai ser vendida, o novo controlador, quem que vai comprar, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem essa coisa da precarização, tem essa coisa do jornalismo e da imprensa e das revistas, sabe? É tão legal você ter uma revista, a gente tem muito poucas revistas de papel hoje, isso é uma coisa tão legal, eu sinto tanta falta de revista de papel, que vê isso colocado na telona e vê eles falando, principalmente o Nigel tem uma fala que a Runway hoje é digital, tipo PDF, então ela é distribuída online e eles prezam pelo online, então a parte do papel caiu muito, né? É uma forma sentimentalista ou sentimentaloide do filme de olhar para trás e mostrar pra gente, era tão legal quando existiam revistas impressas e no mundo da moda a gente tem até que tirar o chapéu, porque ainda existem revistas impressas, ainda existe a Vogue impressa, editada pela Anna Wintour, ou será que não existe? Posso estar errado, mas com certeza existem revistas impressas circulando aí no mundo, e essa é uma crítica que o filme faz. O mundo mudou, é claro que assim, o filme não faz uma crítica à mudança do mundo. O mundo mudou, era muito mais legal antes. Não é nesse sentido. Mas é uma crítica no sentido de era legal sim antes. Você pode olhar para trás e olhar com uma nostalgia boa, porque era legal. É uma época que existiu, não existe mais essa era de revistas impressas, mas era legal, não é uma coisa velha do passado, é uma coisa que foi legal no passado e quem sabe a gente pode um dia até recuperar nos dias de hoje. Mas além disso, tem toda essa discussão sobre o papel do jornalismo. O papel do jornalismo em meio a grandes empresas, grandes corporações, comprando empresas de jornalismo, comprando revistas, comprando jornais. A gente pode até colocar num pano de fundo, a gente pode até fazer um paralelo com uma empresa como a Amazon, comprando o Washington Post, né? Só para dar um exemplo de grandes empresas, aí no caso, uma grande empresa, uma Big Tech, né? Uma empresa de tecnologia comprando um grande veículo de imprensa. Isso é um subtexto que me agradou bastante. Discutir o jornalismo, discutir essa profissão, porque ainda que seja dentro de uma revista que muita gente considera fútil, mas eles no próprio filme mostram que até as revistas de moda, que são revistas de moda, que mostram só roupa, estilo e tal, tem matérias interessantes, e isso é dito no filme, não sou eu que estou falando, isso é dito no filme, isso é mostrado pra gente, e o papel da Andy dentro da Runway hoje, e dentro do próprio filme, dentro do momento do filme, é um pouco é um pouco de mostrar que o jornalismo ainda vale a pena, que tem muito espaço para jornalismo, para matérias apuradas, para matérias feitas com esmero, para matérias feitas com carinho. Então a Andy representa a vitória desse jornalismo idealizado, do mundo do jornalismo, dentro desse filme. É a vitória do jornalismo dentro do próprio universo da moda, dentro do próprio universo da Runway, dentro do próprio universo das revistas e em paralelo combatendo ou se aliando, não vou entrar muito em detalhes, com essas grandes corporações que querem o tempo todo ou acabar ou fazer um downsize na revista, fazer cortes porque a revista não está faturando e acabar com a revista de repente, trocar direção, e tudo que ocorre ali no topo. Então a Andy acaba se misturando a isso tudo para poder salvar não só a revista Runway, mas também a Miranda. Mas ela não quer salvar a Miranda, ela quer salvar o ícone Miranda Priestly, que ela entende melhor do que ninguém. E eu acho que esse é o papel. Eu tô falando muito da Andy aqui, porque no final das contas, o papel da Anne Hathaway, a Anne Hathaway é a Andy,
ela é a protagonista, já foi a protagonista do primeiro filme e é a protagonista agora. Por mais que a Meryl Streep tenha sido indicada ao Oscar de melhor atriz, né, eu acho que ela é quase que uma atriz coadjuvante, ou talvez ela seja co-atriz principal com a Anne Hathaway, porque são as ações da Andy que comandam o filme e é o olhar dela que a gente tem o desenrolar das ações desse filme, e já era assim no filme anterior. Então o papel dela é muito importante, eu acho que ela é a verdadeira protagonista, é ela quem comanda as ações, ela é quem carrega, não carregar o filme nas costas, tá? Mas carrega, o filme anda atrás dela e a gente vê tudo através do olhar dela, e é um olhar agora muito maduro, é um olhar que, quando ela olha para Miranda, ela tem um misto. Ela entende a Miranda, ela entende a posição dela, ela entende a personalidade. Agora, muito mais, revendo 20 anos depois, né? As duas ficaram ali separadas durante 20 anos. Então, agora, 20 anos depois, ela sabe quem é a Miranda, ela sabe por que ela age daquele jeito e ela encontra as maneiras certas de lidar com a Miranda. E a Miranda olha para ela e a gente vê que a Miranda tem aquele ar de desprezo, não só por ela, mas por todo mundo. Ela tem aquele ar arrogante, né? E é por isso que a personagem Miranda Priestly fez tanto sucesso, por isso que ela se tornou um grande ícone do cinema, porque a Meryl Streep encarnou e tem uma maestria de construir uma personagem que nos passa exatamente isso. Ela tem esse ar arrogante, mas a gente vê em vários olhares dela para Andy e em várias situações, em vários momentos, como por exemplo, tem um momento que elas estão sozinhas ali na casa de Hamptons, ali da Miranda, tem lá um grande almoço, a Andy é convidada, enfim. Elas estão ali sozinhas e a Miranda meio que tá com a guarda baixa e fala uma coisa assim muito relaxada com a Andy, que assim, que elas ainda têm um antagonismo muito grande, mas naquele momento ali dá pra gente perceber direitinho que ela tem esse carinho pela Andy, ela tem esse carinho, um carinho que mistura desprezo e carinho, desprezo, carinho e amor ao mesmo tempo. E a Meryl Streep, e aí vamos entrar aqui no trabalho das atrizes, a Meryl Streep tem uma maestria muito grande e eu acho que ela teve uma perspicácia de pegar a personagem, amadurecer a personagem, a gente tá falando aqui de 20 anos depois, amadurecer essa personagem e criar novas nuances. A Miranda nesse filme tá mais tranquila. Ela não é tão dama de ferro, e aí evocando um outro filme pelo qual a Meryl Streep ganhou o Oscar, né? A Dama de Ferro, que ela interpretou a Margaret Thatcher. A gente entende que a Miranda é a mesma Miranda, mas tem outras nuances, ela tá mais relaxada, ela tá mais... ela tem outros caminhos para trilhar, e a volta da Andy para trabalhar com ela ali, agora nesse outro cargo, meio que dá vazão a esse lado mais humano, vamos colocar humano? Talvez seja, né? Desse lado mais humano da personagem Miranda Priestly, um dos grandes ícones do cinema dos últimos 20 anos, né? O primeiro filme acho que é de 2006. O primeiro filme é de 2006, ou seja, exatamente 20 anos atrás. E um dos grandes ícones, e todo mundo lembra quando a gente lembra de Meryl Streep, uma atriz que fez tantos filmes importantes, a gente lembra de Miranda Priestly. Assim como a Anne Hathaway também consegue avançar com essa personagem. Tem várias histórias que a própria Anne Hathaway pediu para a produção não colocar só modelos, aquelas modelos magérrimas nas cenas de desfile, e isso está no filme, porque não condiz mais com o mundo atual. O Stanley Tucci é o Stanley Tucci de sempre, um grande ator e que tá ali fazendo... o Nigel parece que não mudou nada, é o mesmo Nigel de sempre ao lado da Miranda, e a Emily, que é a personagem da Emily Blunt, também com muitas outras nuances, e a gente vai entendendo o porquê das suas ações no filme, aos poucos, a gente vai entendendo o porquê dela estar na Dior. Não vou entrar em detalhes, tá? Por que ela foi parar ali na Dior e quais são as suas reais intenções ali
naquele momento e ali nesse encontro com todas as ex-colegas. Eu dou 3 estrelas e meia para O Diabo Veste Prada 2. Eu poderia... Esse é um filme que muita gente... se eu for apostar na nota dele no Letterboxd, na média, eu acho que esse filme vai ser o próprio filme 3 estrelas, mas eu vou dar uma meia estrela a mais, exatamente por isso que eu falei, por ele ter incluído essa camada de jornalismo e ter conseguido manter o ritmo do primeiro filme, fazer uma homenagem ao primeiro filme também e ir de encontro à imagem que a gente tem do primeiro filme. Não tem nada negativo em relação desse filme em relação ao primeiro. Manteve o ritmo, não chega aos pés do primeiro, eu acho que o primeiro é bem melhor. O primeiro é icônico, mas esse filme é bonito, entretém, tem um elenco afiado, tem uma história que valeu a pena ser contada, encontraram uma história que valia a pena ser contada com todo esse pano de fundo de jornalismo, de precarização de jornalismo que eu falei. Então, por isso, ele ganha uma meia estrela a mais do que eu acho que ele vai ganhar na maioria das críticas aí de Letterboxd, de Metacritic, de Rotten Tomatoes e por aí vai. E agora eu queria saber o que você achou de O Diabo Veste Prada 2. Você gosta do primeiro? Me conta que eu quero saber. Você gostou do segundo? Acha realmente que ele conseguiu manter o nível, o bom nível criado lá no primeiro, que para muita gente já é um clássico? Me conta que eu quero saber. Através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e no TikTok. Através da caixa de comentários do Spotify e através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!